O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que existe um grupo que, com motivações ideológicas, tenta impedir o sucesso do projeto de escolas cívico-militares. Segundo o ministro, já no próximo ano haverá 54 escolas cívico-militares em funcionamento e o governo deseja que todas sejam um sucesso para garantir que a próxima geração de brasileiros seja mais livre e mais forte. Assista. Em 2020, nós já começaremos com um piloto testando 54 escolas cívico-militares. E o objetivo é ter um sucesso em todas elas, para aí sim poder expandir rapidamente para todo o Brasil o modelo de escola cívico-militar. Eu peço um pouco de paciência, porque assim como a grande maioria dos brasileiros quer a escola cívico-militar, existe um pequeno grupo de pessoas organizadas, de movimentos ideológicos tentando impedir. Então não há margem para fracasso. E por que a escola cívico-militar é tão importante? As que já existem têm um desempenho acadêmico de seus alunos muito superior à média nacional, equiparando o nível dos nossos alunos ao nível dos países ricos. O grau de segurança das crianças aumenta imensamente. A tranquilidade de deixar os seus filhos queridos, as nossas crianças na escola, aumenta. A disciplina, o desenvolvimento de caráter, de ética, de respeito, de patriotismo aumenta. Por que o modelo da escola cívico-militar? É para garantir que a próxima geração de brasileiros seja mais livre e mais forte. Que ela consiga ler e escrever, fazer conta, ter respeito, ter disciplina, saber lutar pela sua liberdade melhor do que nós conseguimos. Para garantir que essa bandeira verde e amarela nunca vai ser vermelha. E é por isso que a escola cívico-militar é tão importante para o governo Bolsonaro. Muito obrigado. Lembram? É o Tito, que é o nosso mascote do programa de governo Bolsonaro para a leitura em família, literacia familiar. O que é a leitura em família? O hábito de ler em família ajuda muito as crianças pequenas a aprenderem a ler, a escrever, a terem um primeiro contato com os livros e com as letrinhas, os foneminhas. As famílias mais ricas do Brasil, classe média, média alta, já fazem isso, elas leem para os seus filhos. Estamos trazendo toda a técnica, o material atualizado, estamos trazendo as histórias para que as mesmas famílias, que os pais sejam analfabetos, consigam contar histórias para os seus filhos. Para saber um pouco mais, por favor, entra aqui embaixo no endereço que vai ficar no ar e procurem se informar. Se vocês conhecem alguém que é analfabeto, a gente vai ter os cantinhos da leitura para ajudar esses pais a desenvolverem os seus filhos para que eles cheguem ao primeiro aninho do ensino fundamental em iguais condições aos filhos da classe média e dos ricos. Muito obrigado de novo a todos vocês. Fiquem com Deus. Abraço, Tito! Ei! Como é que está o som? Como é que está a imagem? Bom, agradeço a presença de todos. Como é de conhecimento pleno, o governo Bolsonaro está lançando o programa de literacia familiar, que é ler em casa com a família, pai, mãe, crianças pequenas, desenvolver esse hábito não só na classe média, média alta, mas em toda a população brasileira. Ler para as nossas crianças junto como uma atividade de carinho, de amor, afetividade e também para desenvolver a capacidade de aprendizagem das nossas crianças. Está cientificamente provado que as famílias que leem para os seus filhos têm um resultado muito melhor do que as famílias que não leem. Isso é científico, estudos e além de ser um gesto de carinho. Então, acho que era isso. Quer falar alguma coisa, Nadalinho? Já vamos abrir para perguntas, né? Ministro,
Paula, do Globo. Tudo bem, Paula? Tudo jóia. Ministro, primeiro eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre quando que vai ser aberta a seleção para essas bolsas, né, de R$300 a R$400 dos tutores e tal. E se tem um cronograma de número de bolsas ao longo do próximo ano. E a segunda coisa que eu queria perguntar também é que o relatório da Câmara, né, de acompanhamento do MEC mostrou uma execução perto de 1% da educação de jovens e adultos. E esse é um programa que pretende estimular a família, né, ler com os filhos, mas a gente sabe que, como o próprio secretário expôs, que há muitas famílias onde os pais são analfabetos ou analfabetos funcionais. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa execução baixa na educação de jovens e adultos e, para além, né, dos cantinhos, como é que vocês vão fazer para conseguir fazer com que esses pais de baixa renda trabalhem nesse programa, né? Tipo, consigam, de fato, interagir com os filhos. Oi, boa tarde, querida. Desculpa, qual que é o teu nome mesmo? Paula. Paula, então, quanto às bolsas e o cronograma de implementação dos cantinhos? Muito simples, adesão e treinamento dos tutores ao longo do primeiro semestre do ano que vem. E no segundo semestre, a nossa expectativa é de já estar rodando os cantinhos com as oficinas para as famílias. A expectativa também é de atingirmos até 1 milhão de famílias, com cerca de 10 mil tutores que vão receber essas bolsas por cerca de 6 meses no ano que vem. Então, quanto aos quantitativos e ao cronograma, as informações mais básicas seriam essas. Com relação ao relatório, eu passo para o ministro. Eu não queria falar do relatório porque não foi votado, é simplesmente ainda uma apresentação, teve várias idas e vindas, não quero nem polemizar. Não é uma comissão permanente da Câmara, é uma comissão extraordinária. Eu não queria nem polemizar muito em cima do relatório, eu queria focar mesmo nesse programa que eu acredito ser revolucionário. Pela primeira vez no Brasil, existe um programa de valorização da leitura. Pela primeira vez no Brasil, existe um programa de valorização da leitura em família. As crianças, os pais, as mães, às vezes não têm, os avós, um padrinho, um tio, uma tia, pode substituir. E eu realmente acredito na capacidade do brasileiro em se adaptar, em buscar soluções. O que o governo Bolsonaro vai fazer é dar as orientações, dar os meios materiais e fornecer, principalmente para as famílias mais vulneráveis, tutores para poder fazer essa ponte. Eu gostaria de chamar a atenção que, cientificamente, os resultados são muito robustos para as famílias que leem para os seus filhos. Posso fazer do lado de cá? Alô, oi. Oi, ministro, secretários. Boa tarde, Matheus, da TV Globo. São três perguntas. A primeira, eu queria saber como vai ser a escolha do material a ser distribuído, porque eu vi que tem alguns livros já nas sacolinhas das crianças que vieram. Se isso já está definido, se vai ser algum edital, se tem alguma editora, enfim. Como vai ser a seleção disso e a impressão disso. Se o Instituto Alfabeto tem alguma participação na curadoria, enfim, como é que vai ser esse processo? É uma pergunta. A segunda, eu queria saber o valor global da medida. Não sei se foi uma compreensão, mas eu vi 45 milhões para os cantinhos, mas não sei se isso está incluído custo de impressão, custo de transporte, capacitação, enfim, se tem um valor global em 2020 para a medida. E a terceira, eu queria aproveitar que a gente está falando de alfabetização para saber sobre a outra parte do programa de alfabetização, que é a parte dentro de sala de aula. A gente teve a Conab, eu queria saber se já tem prazo para isso sair, para o documento ser publicado, para os professores serem treinados, enfim. Se a parte que tem a ver com sala de aula, qual é o avanço até agora, porque a gente está chegando no final do ano. Tá. A parte de capacitação e treinamento vai começar já em janeiro, para os professores dentro da nova Política Nacional de Alfabetização, feita pelo professor Nadalim. Vai começar a ser implementada em janeiro, em parceria com as secretarias estaduais e municipais do Brasil todo. Por isso, o nosso empenho muito grande de conectar todas as escolas do Brasil rapidamente. Como treinar e capacitar os professores do Brasil inteiro, né? Estou falando de
mais de 100 mil escolas que a gente precisa estar conectadas, que precisam estar conectadas. Esse programa, já no começo do ano, já vai conectar em potencial 30 milhões de crianças. Então, essa faz parte da estratégia geral para fazer essa mudança na alfabetização. Mas eu não queria focar tanto, porque a gente vai falar disso mais em outra coletiva. Eu gostaria realmente de passar a palavra, porque esse programa eu acredito ser um dos alicerces principais para mudar o quadro de fracasso na educação básica brasileira. Nadalim, comenta as outras questões que foram colocadas, por favor. Bom, como anunciamos, nós já temos um orçamento para o programa Conta Pra Mim. 20 milhões serão destinados ao pagamento dessas bolsas aos tutores. Todos sabem que é um programa por adesão voluntária dos entes federados. Nós já temos as linhas gerais do programa. Vamos conversar ainda, estabelecer um diálogo com representantes do Concede, Undime, CNE, como é de costume, para então abrirmos a adesão. E os kits de literacia familiar, nós ainda estamos definindo quais serão os materiais que entrarão nesse kit. Provavelmente será uma licitação. Né? A gente já tem. E sempre contando com o nosso grande parceiro, que é o FNDE, né? Que é o braço executor do MEC. Já tem o material, já está selecionado, está saindo, já está tudo pronto. Agora, questão de fechar, se vocês olharem, eu acho que a gente já assinou até o contrato, não foi? Tem que fazer o trabalho, estou dando a pista. Dá uma olhada nos contratos assinados pelo MEC, vocês vão ficar surpresos com quem a gente fechou. Posso falar, Pri? As ilustrações todas vão ser feitas pela Turma da Mônica. E o material didático vai ser feito e elaborado pela equipe do professor Nadalim. Então, as crianças vão ter um material 100% focado em assuntos da família brasileira, com a característica muito de Brasil, muito presente. Eu acho que a Turma da Mônica representa esse lado de Brasil. O material vai ser impresso, as gráficas já está tudo acertado com as gráficas, e deve chegar ao longo aí de meados do primeiro semestre do ano para cada criança que tiver em escola pública brasileira, desde que o Estado, né, queira aderir, né, porque tem governador que parece que quanto pior, melhor. Mas eu acredito que, assim como as escolas cívico-militares, a maior parte dos governadores vai aderir. Então, esse programa de literacia familiar, que vai ter toda a ilustração e os personagens da Turma da Mônica trazendo histórias que ajudem na alfabetização. O contrato já está assinado há algum tempo, inclusive. Ajudem na alfabetização, na aproximação, na passagem de valores, e com esse lado muito brasileiro, tá? A gente está muito preocupado em marcar muito. É um material didático para todas as crianças e Brasil. Só acrescentando, não, 20 milhões para os tutores, 17 milhões destinados à elaboração desses kits de literacia familiar. Eu quero fazer só uma observação. O ministro acaba de dar um furo aqui. O material elaborado pelo Instituto Maurício de Souza será distribuído aos alunos do primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Então, essa é uma entrega do Ministério da Educação, e a outra são os kits de literacia familiar do programa Conta Pra Mim, ok? Então, 20 milhões para os tutores, 17 milhões 18 milhões para a elaboração dos kits, e, por enquanto, é isso. São dois materiais. O kit de literacia familiar para as famílias que participarem das sessões de literacia familiar, que serão conduzidas por tutores escolhidos pelos municípios, nos cantinhos Conta Pra Mim, essas famílias receberão um kit, tá, do programa. Outra ação de promoção da literacia familiar é a distribuição de almanacs produzidos pelo Instituto Maurício de Souza. É uma mini biblioteca para as crianças do Brasil. Das famílias brasileiras, quantas têm
livrinhos para criança em casa? Quantas? 5 milhões? 5 milhões de famílias no Brasil têm livrinho para criança em casa? Se for, é muito. O nosso objetivo é todas as famílias que tenham criança pequena recebam material e orientação para fazer essa aproximação, trazer o hábito de leitura para dentro da realidade das crianças pequenas. Esse hábito de sentar toda a família, ou a mãe e o pai, umas 3 vezes por semana. O gráfico que o professor Nadalim mostrou, que mesmo que você não consiga todo dia sentar com seu filho, se você sentar 3 vezes por semana para ler com seu filho, o impacto já é gigantesco. Então, nós queremos dar o material, dar orientação. A imensa maioria dos brasileiros, infelizmente, não tem esse hábito, essa cultura de ler para os filhos. E faz parte, aí sim, do governo federal orientar secretarias estaduais e municipais para estimular via material, via política, via técnicas, a literacia familiar, a leitura em casa para as crianças. Então, isso que é uma mini biblioteca para todas as famílias do Brasil que tenham crianças, tem em casa. Tá bom? É bonito o material. Vocês vão gostar. Eu tô desconfiado que vai ter gente que vai ter criança pequena querendo estudar em colégio público para ganhar o material. É verdade. Então, o material da Turma da Mônica é um material de literacia familiar, virá com orientações para os pais, e o outro material é o kit do programa Conta Pra Mim, ok? Que instituto? Não, quem tá... Não, só disse que o Instituto participaria. Instituto Maurício de Souza. Você acertou na resposta, Instituto Alfredo. Não, você que falou. Não, você que está com o Instituto Alfibet na cabeça. Não, você que está pensando muito nesse instituto. Secretário, só uma dúvida da conta dos valores. 20 milhões para tutores, 17 para kits. Aproximadamente. 8 para estruturação do espaço. Não, nós vamos usar parcela do recurso para monitorarmos o programa. Tá? O programa será monitorado. Queremos saber o impacto desse programa, respeitando o dinheiro do contribuinte, como sempre destaca o ministro. Claro, e esse monitoramento será elaborado levando em consideração evidências científicas. Também parte desses custos é o pagamento, a remuneração de uma rede de coordenadores regionais que vão oferecer suporte para os tutores, para os gestores municipais, e também um suporte quanto ao monitoramento e avaliação do programa. Eu peço desculpas a todos porque o auditório estava repleto de crianças, então eu expliquei apenas as linhas gerais na apresentação e deixei aqui para a coletiva para transmitir essas informações. Boa tarde, ministro, secretários. Tem algumas pequenas dúvidas. O público-alvo, queria entender melhor o público-alvo. Tá claro que é a primeira infância, mas só para... Os cantinhos aqui diz que, por exemplo, vão ser beneficiadas crianças de 3 a 5 anos. 1 milhão. Aí o secretário disse famílias. Aqui são brasileirinhos, então são 1 milhão de crianças ou de famílias. Queria entender melhor isso. E o público-alvo do programa como um todo. O Conta Pra Mim, qual é o público-alvo? Não seriam só essas crianças de 3 a 5 anos? Claro, porque, veja, esse é um programa de literacia familiar, é um programa que afeta a família como um todo. Uma das consequências positivas do programa, um dos resultados positivos, é que muitos pais decidem aumentar sua escolaridade ao praticar essas estratégias de literacia familiar para poderem estar mais próximos dos filhos, acompanhar a vida escolar dos filhos. Então, o público, grosso modo, é a família, mas os maiores beneficiários são as crianças. Essas crianças de 3 a 5 anos nos cantinhos Conta Pra Mim, mas lembrando que o programa não se resume aos cantinhos. Nós temos também os materiais no site, o incentivo à pesquisa sobre o tema, né, no meio acadêmico. Então, não é exagero dizer que crianças e adolescentes como um todo são beneficiadas por esse programa, em especial, no caso dos cantinhos, as famílias de baixa renda, as famílias atendidas
pelo programa Bolsa Família. Esse é o nosso público prioritário, não é exclusivo, mas é o público prioritário. Porque a primeira infância é o período mais importante, é o período mais sensível do desenvolvimento dos pequenos com relação à linguagem. Perfeito? Mas a pergunta é muito boa. Porque o objetivo principal é reverter o quadro onde você tem 50% das crianças na terceira série incapazes de ler coisas básicas, né? Para analfabeto, o terceiro ano. Então, como você reverte isso? Atuando na pré-escola, atuando 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quando chegar no primeiro ano, continua com material de apoio. Primeira série, primeiro ano, segundo ano. No terceiro ano, a gente realmente acredita que essa estratégia combinada com a outra parte da política nacional de alfabetização vai ter um impacto muito rápido, como aconteceu em Portugal. Nós acreditamos que o impacto não demorará muito tempo para reverter a tragédia que aconteceu no Brasil, né? Então, mas tem efeitos colaterais, como o descrito. As famílias vão se reunir mais, aproxima a família, melhora a capacidade de leitura dos pais. Isso é muito, né? Quem aqui já teve filho pequeno sabe que foi aprender um monte de coisa pensando nos filhos. Então, o objetivo é esse, tá? Reforçando a fala do ministro, várias pessoas assistiram à campanha publicitária e eu participei de várias sessões e em 3 oportunidades pessoas diferentes, ministro, se levantaram e falaram: eu quero ter um filho. Essa campanha me emocionou e eu quero ter uma criança para ler em voz alta a ela. Então, o programa, ele quer promover, sim, não é, a aquisição de facilitadores da alfabetização para prepararmos melhor essas crianças para que elas cheguem no início do ensino fundamental 1 e tenham sucesso na aquisição da leitura e da escrita. Nós sabemos que crianças que fracassam no primeiro ano, é muito difícil reverter depois desse quadro, vocês viram os gráficos. Então, mas além disso, temos também o objetivo de fortalecer os laços afetivos entre pais e filhos. Só para complementar a pergunta, que é nesse finalzinho do público-alvo. Sobre o número que tu perguntaste, né? 1 milhão de famílias, de crianças. A gente fez uma estimativa conservadora, considerando uma criança por família. Mas a gente sabe que o número é maior. Portanto, exatamente. Então, se a gente imaginar uma média de filhos maior por família, nós atingimos mais crianças ainda. Só para complementar essa pergunta na questão do público-alvo, o público-alvo são as crianças, mas óbvio que a família não tem como não estar ligada. Uhum. Agora, a pergunta da colega juntando aqui, tem muitos pais que são analfabetos. Eles, durante esse período, eles vão ter um ensinamento específico? Como que vai funcionar para essas famílias? E justamente falando de famílias mais pobres, mais carentes. Como que vai ser para as famílias que os pais são analfabetos? Vai ter uma coisa específica? Eu acho essa tua pergunta muito oportuna, ela é ótima e ela tem sido feita com uma frequência bastante grande, né, Carlos? Veja, com todo respeito, assim, não é uma provocação que eu vou falar, mas essa fala tem tem um certo preconceito, como se o pai que não fosse letrado, que não soubesse ler e escrever, não fosse capaz de participar ativamente da educação do seu filho. Muito pelo contrário. Um pai... me vem à mente aqui o exemplo da mãe do neurocirurgião Ben Carson. Ben Carson, acho que vocês conhecem, quase foi candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Hoje ele é um dos maiores neurocirurgiões no mundo, aposentado. A mãe dele era analfabeta, ele um homem negro, nos Estados Unidos ainda bastante marcado pelo racismo. E o que a mãe dele fez? Qual foi a grande sacada dessa mãe analfabeta, mãe solteira, sozinha, com 2 crianças? Foi dizer o seguinte, ministro: leia alguns livros toda semana. E o Ben Carson e o irmão dele fizeram isso e tiveram muito sucesso na vida adulta. As estratégias de literacia familiar são acessíveis a todos. Você não precisa saber ler nem escrever. Você precisa ter uma coisa dentro de si: amor pelo seu filho. Isso, vontade de ver ele crescer. Eles estão sendo muito humildes aí. Eles têm técnicas que mostram que muitas vezes, se você contar a história para o seu filho, mesmo um analfabeto que conta uma história para o filho de cabeça,
ele já gera um impacto gigantesco na educação e no ensino do filho. Então isso tudo está previsto. É muito mais difícil, você tem razão, é muito mais difícil, mas eles já desenvolveram técnicas. Essa pergunta que você fez foi a primeira que eu fiz quando eles me apresentaram o programa. E é contar história. O hábito principal é estar próximo dos filhos e contar a história para os filhos. E nós acreditamos que mesmo pais analfabetos, eles vão buscar os cantinhos, vão buscar formas, ou por um telefone celular, alguma forma, porque a gente vai disponibilizar também o material através de internet, etc. Eles vão buscar alguma forma para conseguir chegar e suprir essa necessidade. Eventualmente vai ter algumas formas, mas a gente não pode trabalhar com exceção, tá? O impacto a gente acredita que vai ser muito grande. Complementando a fala do ministro, na minha apresentação eu mostrei 6 estratégias de literacia familiar. A primeira, interação verbal. Nós podemos ensinar pais analfabetos a melhorarem a qualidade de conversação com crianças pequenas. Existem várias estratégias nesse sentido. Outra é a narração de histórias, como bem mencionou o ministro. Então, as práticas de literacia familiar não se resumem à leitura em voz alta feita às crianças. Deixa eu comentar só uma coisa. Eu, particularmente, lia para os meus filhos. Bastante. Mas, volta e meia, eu inventava umas histórias também. E a interação era tão boa quanto. A história que você conta para o seu filho ou que você lê para o seu filho, evidentemente, quando você lê para o seu filho, e isso vai estar nos vídeos, você pega o livrinho e coloca o seu filho ao lado para ele ver as figuras e as letrinhas. Eu sei disso, mas minha formação é outra da média da população. Esse tipo de técnica é que vai ser ensinado. Só a primeira etapa, que é o hábito de contar uma história 3 vezes por semana para o seu filho, mesmo que você seja analfabeto, uma história qualquer, já gera um impacto gigantesco. Com o material de apoio, essas histórias vão ser facilitadas para contar. E aí vem um impacto grande, que é abrir o material para a criança começar a ver as figuras, ficar amiga do livro. O livro, você tem que ser... Pessoas que têm mais escolaridade sabem disso, né? Principalmente as que têm mais de 2 ou 3 graus de miopia, né? O livro é seu amigo, é seu companheiro. Você anda com o livro. Você pede para o Papai Noel um livro de presente. O livro é aquele brinquedo que você usa quando você está cansado, ou quando você está num dia de chuva, está faltando luz em casa. Esse tipo de técnica começa a ser desenvolvido, esse amor pelo livro começa a ser desenvolvido bem cedo, bem pequenininho. E é isso que nós queremos fazer. As crianças receberem um material bonito, bem feito, bem executado, que tenha apelo, que tenha apelo. Desculpa. Bom, no site da PNA, todos já têm acesso aos vídeos. Então, como eu disse na apresentação, nós liberamos os 5 primeiros vídeos de uma série de 40 vídeos que serão disponibilizados ao longo do mês, deste mês de dezembro, ok? Boa tarde. Boa tarde, Matheus do Valor Econômico. Sobre a continuidade do programa, vocês preveem esses 6 primeiros meses, né, pagamento de bolsa, mas a ideia é que seja um programa permanente com esse incentivo aos professores. E o segundo ponto, o diretor Eduardo dizia que a prioridade são as famílias de baixa renda, mas não é um programa exclusivo, né? Nos cantinhos vai ser aberto para todos os alunos, mas uma provocação maior para que os alunos de baixa renda compareçam. Primeira dúvida. E a questão dos kits. Os kits só serão distribuídos para crianças de baixa renda, é isso? Bom, vamos lá. Desculpa, eu esqueci teu nome. Matheus, é mais ou menos as linhas que tu apontaste, mas vamos lá. Só famílias atendidas pelo Bolsa Família? Não. Claro, se houver espaço para mais beneficiários, ótimo. A gente quer atender o máximo possível de pessoas. E os kits, igualmente. Nós vamos oferecer kits para as pessoas que frequentarem, tiverem frequência nas oficinas. A ideia é não excluir ninguém também, né? O programa ele tem que abarcar o máximo possível de pessoas para a gente aproveitar bem os recursos do pagador de impostos. Mas quer dizer,
Por favor. Então, vai haver tipo uma cobrança da família, porque a família que hoje recebe eu não gosto o bolsa... desse termo cobrança. Veja, eu acho que nós temos que sensibilizar as famílias. Existem uma série de técnicas de busca ativa que os municípios, que são nossos parceiros nessa empreitada, com os seus setores de assistência social, podem empregar. A gente tem que levar em consideração também que boa parte das crianças, nós já temos quase a universalização das matrículas em pré-escola, então os próprios professores são agentes de mobilização nesse sentido. Então não há cobrança, há um incentivo, há encorajamento. Esse é o caminho que nós vamos trilhar. Eu comecei falando cobrança porque eu ia falar que hoje as famílias que recebem o Bolsa Família, elas precisam comprovar a frequência escolar. Não vai ser cobrança, é tudo voluntário. A gente, nós governo Bolsonaro, do modo geral, é sempre voluntário, ainda mais um material bonito e que vai ser, eu acho que vai ser disputado esse material. Agora, quanto a primeiro e segundo aninho, o material da Turma da Mônica, esse é o kit, que vai estar o Tito, vai estar... Agora, para o primeiro e segundo ano, que é uma linha de complementar. Então, a criança que estava muito para trás, com essa abordagem, vai chegar mais preparada no primeiro aninho. E no primeiro aninho, essa criança vai também receber, aí todas as crianças das escolas públicas do Brasil, dos estados que aderirem, vão receber esse material da Turma da Mônica. Primeiro e segundo ano. Não. Primeiro, você não tem filhos, né? Tem, mas tem um aninho aí. Tá bom. Você vai saber tudo isso. Fica tranquilo. Primeiro ano do ensino fundamental e segundo ano do ensino fundamental, eles vão receber uma bibliotecazinha da Turma da Mônica em casa para brincar. E para as crianças que ficam mais para trás, evidentemente ninguém vai ser excluído. Se a gente sentir que tem muita demanda, evidentemente que nós vamos buscar mais recursos, porque consideramos isso prioritário. Estamos fazendo esse primeiro teste, acreditamos que vai ser um sucesso, para resgatar as famílias mais vulneráveis, para chegar ao primeiro aninho e todo mundo poder aproveitar o material da Turma da Mônica, que aí vão ser histórias mais estruturadas mesmo. Tá bom? Ficou claro agora? Ministro, boa tarde. Isis Tassiarini, repórter da Rádio CBN. O senhor comentou que os kits abordarão assuntos de interesse da família brasileira. Quais temas são esses? E, obviamente, o programa já vem sendo organizado, acredito eu, há algum tempo, mas foi uma estratégia lançá-lo 2 dias depois da divulgação dos resultados negativos do Brasil no PISA. Obrigada. Tá. Os resultados de abril de 2018, por favor, tá? É importante que seja dito que os resultados são referentes a uma prova feita há 1 ano e 6 meses atrás, porque fica parecendo que a gente tem alguma coisa, essa gestão tem alguma coisa a ver com esses resultados. Não foi, tá? A gente já estava programando tudo isso. É um dos programas que a gente tem mais carinho, porque a gente realmente acha que vai ser um programa muito bonito. Muito bonito, tem muito carinho por esse programa e muito otimismo. Eu realmente acredito que vai ser um sucesso estrondoso, em termos de valorizar isso, do livrinho ser uma coisa querida. Não só o livrinho da matéria, que vai de matemática, o livrinho da historinha, colorido, bonito, que a criança... Não sei se vocês repararam, o auditório estava cheio de criança pequenininha. E o professor Nadalim conseguiu fazer toda a explanação dele. Qual foi o truque? Tinha um kitzinho. As crianças estavam desenhando, rabiscando, olhando as figuras. Isso atrai muito. Senhorita? A senhora comentou dos resultados. Tem uma coisa que mostra que os brasileiros no topo da pirâmide têm resultados melhores do que os alunos da OCDE. Então não é que o brasileiro é burro, geneticamente é inferior de forma alguma. É que a técnica que era empregada é ruim. E os pais que têm mais recursos buscam melhores técnicas e se esforçam pessoalmente para suprir essa necessidade dos filhos. O que a gente quer fazer é trazer essa técnica e recursos para todos os brasileiros.
Tá bom? Os assuntos vão ser assuntos... colocou as historinhas bonitinhas, historinhas do Brasil. Vai ser só historinha bonitinha. Fica tranquilo. Vai ser só história muito bonitinha, muito tranquila. Folclore do Brasil. A preocupação de trazer, por exemplo, Maurício de Souza foi para dar esse ar de brasilidade, né? Para dar aquela referência Brasil, resgatar nossa história, nossa cultura, nossos valores, sem doutrinar, sem nada, respeitando todas as diferenças que tem no Brasil. Respeitando muito, a gente está lidando com criança pequena. Mais cuidado ainda. Tá bom? Nada. Pois não. 45 milhões é o que está no release, seria pro conta para mim. O material da Turma da Mônica, que vai ser para o primeiro e segundo ano do Fundamental, tem um valor já estimado? Eu sei que ainda tem algumas fases, mas tem um valor estimado de custo? Tem um contrato assinado. Se você vasculhar, tem até um contrato. Eu acho que é 370 mil, Galton. A parte da ilustração e impressão e distribuição tá em processo de licitação, tá? Gente, eu só queria aproveitar para esclarecer também que em janeiro a gente vai ter o lançamento de um grande programa de alfabetização, aí sim, voltado diretamente para as escolas, formação de professores, e aí vocês vão ter mais detalhes aí desse novo programa do Ministério da Educação. Agradeço a todos a presença. Paula, quer falar? Aproveitando que você falou isso, eu queria saber se tem, mesmo que seja preliminarmente, algum movimento para envolver as universidades, né, nessa questão da alfabetização, porque a gente sabe que as universidades têm muitos programas de extensão em áreas, né, vulneráveis. E aproveitando isso, eu queria perguntar para o ministro, né, que está uma relação um pouco conturbada, né, com essas universidades. Hoje elas entraram na justiça pedindo esclarecimentos do ministro. Se isso eventualmente pode atrapalhar, caso exista esse plano, como é que está isso? Bom, a Conab é um exemplo claro de que o Ministério da Educação abriu definitivamente as portas para os cientistas, para os pesquisadores. Então, há muita polêmica gerada por especialistas e não por cientistas. No âmbito da ciência, há um consenso. As abordagens fônicas são as mais eficazes, sobretudo para crianças em situação de vulnerabilidade social. E nós acompanhamos na Conab as provas cabais de que a orientação do governo segue as evidências e não uma pauta ideológica. Então, o primeiro aspecto. Com relação a parcerias do Ministério da Educação, ao incentivo a pesquisas. Na minha apresentação eu disse que vamos estimular, sim, né, a seminários, conferências relacionadas à literacia familiar, para produzirmos conhecimento científico na área. E também com a CAPES estamos estabelecendo uma parceria para formarmos professores alfabetizadores na linha da Política Nacional de Alfabetização. Só que anunciaremos tudo isso, né, ao longo do próximo ano, ok? E só para finalizar, eu acompanho desde o início do ano matérias relacionadas à Política Nacional de Alfabetização e eu quero só esclarecer um ponto. Uma coisa é uma política de Estado, outra coisa são as ações e programas de implementação dessa política. Nós não estamos no Ministério da Educação de braços cruzados, pelo contrário, nós entregamos uma Política Nacional de Alfabetização em abril, depois a adesão ao PEARLS, que é uma ação de implementação da política, e pouco destaque se deu a essa adesão, a esse teste internacional importantíssimo, não é? Que foi o PISA da leitura, do 4º ano do ensino fundamental. Essa é uma ação de implementação da política. Outra ação de implementação da política, o lançamento da Conferência Nacional da Alfabetização Baseada em Evidências. Agora, anunciamos o primeiro programa, não é? Decorrente da política. Em janeiro, o programa de alfabetização escolar. Ainda não tem um nome o programa, né, mas antecipando aqui, é um programa de alfabetização escolar. Então, a política ela tem um escopo muito vasto e vamos implementá-la ao longo dos anos e espero que essa política transcenda governos, porque trata-se de uma política de Estado e não de um governo específico. É isso. Valeu. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida.
Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.